Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Irmãos, mais uma vez, vamos meditar sobre a vida de um santo. Hoje, 8 de abril, sexta-feira, Santa Júlia Biliarte. Aprendemos com esta santa com a intercessão da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda. Nasceu em 12 de julho de 1751, na França. Ela era filha de camponeses pobres, mas muito religiosos. Foi batizada no mesmo dia do seu nascimento. Aos 7 anos fez a primeira comunhão, com 8 anos já conhecia todo o catecismo. E desde então, por um chamado de Jesus, um chamado sobrenatural, começou a viver só da Eucaristia. Somente se alimentava do pão eucarístico, o único alimento. Aos 13 anos, por não se alimentar com alimentos normais, mas somente da Eucaristia, começou a ter alguns problemas de saúde. E também por causa do trabalho excessivo. Porém, teve um atentado contra o pai dela, um disparo de fuzil, que mexeu com o sistema nervoso dela. Em 1782, uma epidemia forte agravou mais ainda a saúde dela e ela ficou paralítica por 22 anos. Durante esse tempo, recebeu a unção dos enfermos 5 vezes. Durante esse tempo, esses 22 anos que ela ficou de cama, ela se aprofundou muito na oração, na contemplação e teve muita revelação mística, revelações do próprio Jesus, onde ele revelou para ela os mistérios da salvação, dos sofrimentos do Calvário, a glória celestial. E mesmo assim, ela estando na casa dela, sempre na cama, ela tinha uma vida ativa, porque muitas vezes iriam pedir ajuda dela e ela ajudava na catequese, também atenção especial aos pobres. E ela focava muito na educação, porque acreditava que a educação era a libertação da pobreza. Ela tinha muitas amizades, muitos laços religiosos, também uma amizade muito grande, as irmãs carmelitas que lhe ajudavam bastante. Depois de muito tempo, nessa paralisia, ela ainda teve o desejo de se tornar religiosa e quis fundar uma congregação, que se chamou Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. Ela se encontrou com Francisca Blin quando tinha 38 anos, Francisca. Santa Júlia tinha 44 anos quando fundou esta congregação. Quando tinha 44 anos, ela se encontrou com Francisca para fundar essa congregação. E 10 anos depois, aí sim, elas fundaram esta congregação. E o objetivo do instituto, o objetivo principal era a educação das crianças e de catequese. E um milagre aconteceu. 1º de junho de 1804, 30 anos depois de enfermidade e 22 anos de paralisia, ela foi milagrosamente curada durante a novena do Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha uma devoção muito grande ao Sagrado Coração do Senhor, também tinha uma devoção muito grande a Maria e via como modelo de perfeição, de santidade, e sua principal devoção era a Eucaristia. Ela tinha um temperamento bem firme e teimosa. Ela queria que a congregação não fosse só diocesana, mas que tivesse uma superiora geral. Custou muito, mas ela conseguiu ser eleita superiora geral das irmãs. A obra começou a crescer, abriu a primeira escola gratuita para crianças pobres, começou a viajar por França e Bélgica e foi expandindo a obra, mesmo com misérias e muitas dificuldades.
Então ela abria pensionatos, fundava as escolas gratuitas. Ela começou a ser perseguida injustamente pelo bispo da cidade de Amiens e afastou da congregação. As irmãs seguiram ela para Namur, uma cidade belga, e a congregação continuou a crescer. Em 12 anos em que ela esteve nesta congregação liderando, fundou várias comunidades e escreveu mais de 400 cartas. Uma frase dela é: educação é o caminho da plenitude da vida. Ela finalmente faleceu em 8 de abril de 1816, com 55 anos. Estava recitando Magnífica. O Papa Pio X, em 1906, a beatificou e foi canonizado por Paulo VI em 1969. E Paulo VI, o Papa, falou: por meio do seu batismo, de sua consagração religiosa e por uma sua vida inteira de fé em Deus, que é bom, Júlia foi colocada na trilha da opção divina pelos pobres. Vejam, irmãos, uma vida rica de muitos exemplos, uma vida difícil. E eu queria focar em duas coisas. Primeiro, questão do sofrimento. Quando nós sofremos, Deus entende que às vezes desanimamos. Temos nossas dificuldades, muitas vezes, de carregar a cruz. Jesus caiu 3 vezes e teve a ajuda de Simão Cirineu para nos dar o exemplo de que nós também vamos precisar da ajuda dos irmãos. E teremos. Ele vai dar os irmãos para nos ajudarem. Ele quer nos mostrar também que mesmo que nós estejamos no desânimo, é possível levantar a cruz. Porque Ele vai dar a graça. Ele vai dar todos os meios necessários. Agora, quando nós sofremos, nós não temos o direito de nos fechar ao sofrimento do próximo. Nós sofremos, é difícil, sim, mas nós temos o dever de ajudar o próximo. Não podemos deixar de ajudar, porque é egoísmo, não podemos fechar para nós mesmos. E se fizermos isso, nós seremos mais infelizes ainda. Mesmo na dor e no sofrimento, quando ajudamos o próximo, nós temos o consolo, faz bem. Mesmo com dor, ajudando o próximo. Isto é muito importante. Nós temos o dever de ajudar o próximo. Nunca devemos desistir. Nunca, jamais desistir. Mesmo no meio do sofrimento. Imagine se Jesus tivesse desistido do sofrimento. No meio da cruz, no meio do caminho do Calvário. Não seríamos salvos. Fomos salvos porque Jesus, mesmo no sofrimento, pensou em nós. Não foi egoísta. Nós não devemos ser egoístas. E esta santa que estava lá de cama há 22 anos, parada, não esqueceu de ninguém. Continuou aconselhando, ajudando na catequese, mesmo na cama, queria fazer uma congregação. A força dela era muito grande. E por quê? Segundo ponto, a Eucaristia. Jesus falou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é Jesus. E a Eucaristia é Jesus. Devemos viver mais da Eucaristia e da palavra de Deus. Quanto mais vivemos das coisas terrenas, quanto mais comida, diversão, somente atendendo aos apetites da carne, seremos carnais, menos espirituais, teremos menos intimidade com Deus. Não vamos viver pelo Espírito. Não vamos conseguir viver uma vida de purificação, uma união íntima, realmente muito íntima com Jesus. Temos que fazer mais práticas da fé católica, mais práticas de salvação, não perder tempo com o mundo. Qualquer coisa que nós façamos aqui, coisas do mundo, bens materiais, é como está na Bíblia, em São Mateus, capítulo 5, juntar tesouros na terra, todo esse ouro vai corroer, vai ficar na terra, vai apodrecer, não vai para o céu. Então façamos isso. Amém? Irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.